dia, boa tarde, boa noite, se espirrarem saúde, canal do Mandi hoje, 29 de dezembro, né? Meio tarde, mas com vídeo para você. Esse vídeo, o tema central, que vocês podem ver já o impacto, né, que as renovações causariam nas finanças do Botafogo, iria ao ar amanhã, mas diante das notícias todas que aconteceram hoje, com essa situação do final da tarde do Botafogo, a gente se viu obrigado a refazer o vídeo, né, atualizar as informações e passar hoje para vocês aqui, para vocês ficarem muito bem informados sobre o Botafogo. Como é que foi? Final de tarde, CBF, Boletim Informativo Diário, que é o BID da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, que dá condição de jogo aos atletas dos times de futebol do país para jogarem os campeonatos, né, da CBF, trouxe 5 renovações já esperadas no Botafogo. Cavalieri, Lucas Campos, Luiz Otávio, Guilherme Santos e Ellerson, já que teve aquele acordo, né, acordão, que fizeram jogadores e diretoria do Botafogo. E Guilherme Santos e Lucas Campos, prorrogação, ok, apareceu escrito, a consulta é pública, cbf.com.br, lá em cima tem BID, só você clicar que vai aparecer. Cavalieri, Ellerson e Luiz Otávio apareceram os 3 com uma escrita, prorrogação e alteração salarial, hein? Assusta, né? Primeiro, a legislação brasileira não prevê redução salarial sem acordo com o Ministério do Trabalho, mesmo assim, essa diferença precisa ser paga posteriormente, ou seja, isso não é. Só pode ser uma coisa, aumento salarial. Em um primeiro momento, o José Pacini entrou em contato com o Túlio Lustosa, gerente de futebol do Botafogo. O Túlio afirmou que apenas um dos 3 recebeu o aumento salarial. Aí, essa foi a justificativa deles. Outros dois atletas, ele não revelou os nomes, né? A gente imagina quem seja, na versão do Túlio, não teriam recebido aumento. E aí, fomos pesquisar, tentar com outros setoristas, contatos, com outros membros da diretoria do Botafogo, e aí o amigo Thiago Franklin, né, no canal do TF, conseguiu contato com uma fonte. Essa fonte informou o seguinte: os aumentos de 2 desses 3 jogadores só foram oficializados via BID, porque desde o mês de novembro eles já tinham recebido um aumento, porque cumpriram metas pré-estabelecidas no contrato anterior. Ou seja, a culpa do Túlio é 0. Ele não tem culpa de nada. O Túlio estava só seguindo o que um contrato feito com um gestor anterior previa. Então, 2 desses jogadores cumpriram metas de partidas relacionadas, de partidas em que entrou no decorrer delas. E aí, por conta disso, eles já tinham recebido um aumento em novembro. E, como agora renovou o contrato, isso teve que ser oficializado no BID. Por que não foi oficializado antes? Não é obrigatório. Mas já havia um contrato de gaveta. Primeira coisa, Mandi, estava previsto no contrato. Beleza, era só não renovar o jogador. Eu duvido que eles 2 entrem em campo, acho muito difícil. Então não há motivo para renovar com esses atletas. Ou seja, o aumento dos 2 jogadores seria só até dezembro, mas aí resolveram renovar por mais 2 meses. Então, vamos chegar lá na frente para falar do impacto que todas essas renovações vão ter na folha salarial. Então, a versão oficial que a gente conseguiu com o Túlio era que só um teria recebido aumento e não 3. Depois, com outras fontes, né, através do Pacini e do Thiago Franklin, 2 jogadores já tinham recebido em novembro e isso só foi oficializado agora. Mas é só você juntar os pontos com aquele jogador que sempre entrava no final do jogo, mesmo não tendo nada para fazer. Não dá para ser leviano e citar nome aqui, mas era muito estranho, enfim. A reintegração do Ellerson foi uma questão legal, e o Túlio estava certo, não tem que deixar o jogador afastado, entendeu? E aí, ele jogar também foi uma questão de necessidade, você não tinha outro jogador, o Barroca já falou que não vai queimar jogador. Então, Enio, Romildo, Wesley, Andrew, essa turma não vai entrar em campo, não adianta. Pelo menos nessa reta final, salvo uma hecatombe, eles entram em campo. Então, essa é a notícia principal. E uma coisa interessante, Cavalieri renovou até o final de 2021. É uma notícia interessante que deixa muita coisa já... Você pode ficar até meio entendido, o Cavalieri, que tem um salário considerável, vai renovar até o final de 21, mas para ser reserva, o Gatito, mas vai ter condição de pagar Gatito e Cavalieri. Os boatos aí que dizem que Gatito talvez não fique no ano que vem começam a se consolidar. Ainda mais o Gatito, que busca jogar uma Copa do Mundo, né?
talvez não queira jogar uma segunda divisão, embora a gente saiba que o Jefferson, quando era titular da seleção brasileira, né, ele se manteve no Botafogo, ele não quis sair. Então, é uma coisa para a gente botar a diferença de um ídolo para um jogador comum. Agora vamos falar do principal, o impacto que todas essas renovações vai causar na folha salarial do Botafogo. Pois bem, Saulo, Cavalieri, Guilherme Santos, Eliasson, Nazário, Lucas Campos e Kelvin. É gente pra caramba. Por que o Kelvin tá aí na lista, Mandir? Então, estou abrindo a minha planilha aqui para ficar mais fácil para entender. O Kelvin, a situação é a seguinte. Ele tem um contrato até fevereiro, mas tinha uma cláusula que poderia rescindir agora em dezembro. Os jogadores pediram para ninguém ser mandado embora, o Botafogo bateu continência e acatou, e por conta disso o Kelvin vai continuar. Ou seja, por conta disso, vamos mantê-lo na lista. Então, mantendo Saulo, Cavalieri, Guilherme Santos, Sérgio, Luiz Otávio, Nazário, Kelvin, Lucas Campos e Cícero. Renovação do Cavalieri por 12 meses, do Nazário por 6 meses e dos demais jogadores, por enquanto, por 2 meses. Né? Esse tem que botar os salários, né? E algumas outras despesas, 13º proporcional, férias proporcionais, 13º, um terço de férias constitucional, fora encargos. O impacto dessa brincadeira aí, 3 milhões de reais. É o que o Botafogo vai desembolsar para ficar com esses jogadores. Se você fizer uma conta e tirar o Cavalieri da jogada, porque renovou por 12 meses, você vai ter um impacto de 1.400.000 reais. É muita coisa. É muita coisa. Entendeu? Chega, tipo assim, ser um deboche. Você tem ainda o Nazário que renovou por 6 meses, mas diante das partidas deles, talvez não fosse nem necessário renovar com o Nazário. Então a gente fica assim, 3 milhões, se você tirar o Cavalieri, 1.400.000, praticamente 1,5 milhão, é muita coisa, gente. É muita coisa. Para você com jogadores que não vão continuar no clube depois de fevereiro. Qual a necessidade de renovar com esses atletas? Não há necessidade. Mas os salários estão garantidos pela justiça. Porque tem dinheiro bloqueado, porque o Luiz Henrique foi vendido. Esse dinheiro, uma hora ele vai acabar. E a hora que ele acabar, não adianta, você pode contratar 100 pessoas recebendo R$1.000. Não vão receber. Esse dinheiro não é infinito. Tem limite para você usar. Então, tá bloqueado, tem lá 6, 10 milhões bloqueados, tem a possibilidade disso ser esticado, mas o Botafogo tem que ter receita, e as receitas do Botafogo a gente sabe que são escassas. Então, não é porque a justiça garantiu que vai ser pago porque tem dinheiro depositado no juiz que você tem que pegar e renovar. O dinheiro não é seu, isso é má administração. É administração ridícula. É por isso que o Botafogo, até hoje, está nesse ninho de rato, com dívida de mais de R$1 bilhão. A dívida só tem aumentado. O Botafogo, gente, a gente vai falar mais para frente, a gente teve acesso com exclusividade à lista dos jogadores do ato trabalhista. Tem jogador que jogou em 96 que ainda está na fila para receber. 1996. Tem jogador que morreu que está na lista para receber. E não estou falando do finado Max, que faleceu recentemente, que também está na lista do ato. Tem jogador que jogou na década de 90 que faleceu, que até hoje não recebeu, está na fila do ato. Essa gente que está administrando o Botafogo está levando o Botafogo para esse buraco. A gente vai trazer mais para frente alguns nomes na lista, não divulgar tudo, evidentemente, que é muita gente, quase 40 pessoas ainda na fila do ato trabalhista, mas é um absurdo. O Botafogo está pagando dívida de jogador de 1996, nós estamos em 2020. 2020. E essa gente continua no Botafogo até hoje. O Montenegro estava até há pouco tempo. Entendeu? É um absurdo a administração do Botafogo. É um absurdo. Dívidas, processos, tudo acontecendo e ninguém faz nada, acha tudo normal. Aí os jogadores pediram, os jogadores não estão fazendo a parte deles em campo. Então convém acatar um pedido deles? É necessário? Vai tumultuar o ambiente. O Theo Pereira do Twitter que come sushi lá. Vou postar no blog. Adora fazer graça, meter o pé. E se ele fica, o rombo nessas contas aí que eu passei ia ser maior ainda.
É uma sacanagem essa administração do Botafogo. E, repito, a culpa não é do Túlio Lustosa. Os contratos de gatilhos, de renovações, todos já tinham sido feitos quando ele chegou. Ele chegou no meio, a nau estava afundando e ele entrou. Então, manerem nas críticas a ele, evidentemente que ele pode ter alguma culpa ou não por ter aceitado o pedido dos jogadores de renovar, mas tirando isso, meu amigo, não tem o que fazer. Ele não teve culpa. Entendeu? Difícil. A gente vai voltar mais em breve para falar de mais notícias. O adeus do Mais Botafogo, graças a Deus. Um forte abraço e tchau.